amados irmãos, bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Na manhã deste dia, vamos estar fazendo a leitura e o tema de hoje será lendo uma carta. Abra sua Bíblia no capítulo 1. Segunda carta escreveu Paulo a Tito, que vai dizer: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te ordenei. Aquele que for irrepreensível, que for marido de uma mulher só, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, as quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras e ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse aos cretenses: são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Eles confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovado para toda boa obra. O capítulo 1 de Tito, meus irmãos, vai nos trazer um ensinamento, mas também um alerta. Uma carta escrita há muitos anos atrás, mas
que parece ter sido escrita para os nossos dias atuais. Por quê? Porque aqui vai falar sobre os bons requisitos para um presbítero, para a função de um bispo liderar sobre a igreja. No versículo 7, ele vai deixar claro que esse bispo, ele tem que ser irrepreensível, ele tem que ser mordomo de casa, como se fosse da casa de Deus. Ele não pode ser soberbo, ele não pode ser iracundo, ele não pode ser dado ao vinho, não pode ser espancador, ele não pode ser cobiçoso de torpe ganância, ele não pode ter avareza, ele não pode ter amor ao dinheiro, mas ele tem que ser dado a hospitalidade, ele tem que ser amigo do bem, ele tem que ser moderado, ele tem que ser justo, ele tem que ser santo, santo na sua consciência e temperante. Mas o mais importante é que ele tem que fazer o que o verso 9 diz, ele tem que reter bem firme e fiel à palavra, que é conforme a sã doutrina. Porque para ser poderoso, para ensinar, tem que ser com base na sã doutrina, para até mesmo convencer ou converter aqueles contradizentes. O mesmo texto vai dizer no verso 10 que já existia muitos desordenados, faladores, enganadores, desde aqueles tempos. E hoje não é diferente, meu irmão. Continua. Por quê? Porque não são somente pessoas, são práticas que vão passando de geração em geração. Por isso necessita que eu e você trabalhe combatendo um bom combate para que esses faladores, vãos e enganadores, principalmente os que são, né, aqueles que dizem que são da lei. O texto no verso 11 vai nos dizer que nós convém calar, tapar a boca desses homens. Por quê? Porque eles transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Você está entendendo o que é isso? Quando você não lê as escrituras, você é conivente com pessoas que por causa da ganância transtornam casas inteiras. Como assim, irmão? Por causa da mentira, ensinando o que não convém, ensinando o que não está nas escrituras. Ou melhor, como diz no verso 10, aqueles que são metidos a seguidores da lei. Por quê? Porque Jesus é só a porta de entrada. Depois eles só querem saber da lei mosaica. E o verso 12 vai dizer que, assim como os cretenses que tinham essas práticas, eles eram sempre os mentirosos, eles eram bestas ruins, eram ventres preguiçosos. O texto no verso 13 vai dizer que nós temos que repreender severamente para que eles sejam sãos na fé. Não der ouvido, no verso 14, às fábulas judaicas, aos mandamentos de homens que desviam da verdade. Porque se a sua mente ela for pura, todo o seu corpo vai ser puro. Mas no verso 15 vai dizer que nada é puro para os que são contaminados, aqueles que são infiéis, aqueles que têm o seu entendimento e a consciência contaminada, porque eles dizem que conhecem a Deus, mas negam com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes, e sendo reprovado para toda boa obra. Então, se você ver alguém fazendo aquilo que a Bíblia ficou escrito para mim, para você cumprir, combatendo, denunciando,
repreendendo para quê? Para que eles sejam sãos na fé. Não é para condenar, é para repreender, é para combater essas práticas que não hoje somente no Brasil, mas no mundo inteiro. As pessoas estão transtornando casas de outras pessoas por causa da ganância, simplesmente porque não se contenta com aquilo que ganhou ou com aquilo que tem, porque na carta de Hebreus vai dizer: ele te disse que não te deixaria nem te desampararia. Então se contenta com o que você tem, agradece a Deus pelo que você conquistou e corre atrás, vai para a luta. Por quê? Porque Ele não vai nos abandonar. Você não precisa se corromper, você não precisa se vender e você não precisa manipular para conquistar. Porque aquilo que nós mais precisamos, Ele já conquistou na cruz do Calvário. Fique com essa mensagem. Deus abençoe e um bom dia.